Pessoal, hoje é sexta-feira, 24 de outubro de 2025, e nossos queridos amigos, desculpem por isso, Coronel Larry Wilkerson e Larry C. Johnson estão de volta conosco. Sejam bem-vindos de volta. Ei, você ficou com a camisa? Você ganhou a camisa hoje? Eu não por em Moscou, rei mais. Frio. Deixe-me começar com o que está acontecendo com as novas sanções à Rússia. Tivemos dois comentários diferentes. Bem, não tão diferentes, apenas dois aspectos, dois ângulos distintos, sobre a reação às sanções. Um é de Vladimir Putin, e aqui está o que ele disse sobre elas. Agora, em relação às novas sanções, antes de tudo, não há nada de novo aqui. Sim, elas são sérias para nós, é claro, isso é compreensível e terão certas consequências, mas ainda assim não afetarão de forma significativa o nosso bem-estar econômico. Isso é claramente uma tentativa de exercer pressão sobre a Rússia. Mas nenhum país que se respeite e nenhum povo que se respeite jamais tomou decisões sob pressão. E é claro, Igreja tem privilégio de se considerar essas nações e povos que se respeitam. O outro ponto foi o que Medvedev disse, que os Estados Unidos são nosso inimigo, e o seu falante pacificador, ele está se referindo a Donald Trump, agora assumiu completamente o caminho da guerra com a Rússia. Larry, você está na Rússia. O que está acontecendo aí? O que está ocorrendo em relação a essa nova escalada? Eles são como alguém sentado em uma partida de ping-pong, assistindo o mesmo jogador jogar contra si mesmo, Donald Trump, indo de um lado para o outro. Olha, não sei se você conhece Stanislav Karpivnik. Stas foi major do Exército dos Estados Unidos. Ele se mudou para os Estados Unidos quando criança. Estudou, acho que na North Carolina State, no programa ROTC. Depois entrou para o Exército, serviu e chegou ao posto de Major, um cidadão americano. Mas ele realmente leu as sanções. E como destacou, basicamente o que as sanções dizem, segundo suas palavras, é que o Departamento do Tesouro está afirmando que se essas duas companhias de petróleo possuírem qualquer propriedade nos Estados Unidos, o governo americano vai confiscar esses ativos. Bem, eles não possuem nenhuma propriedade nos Estados Unidos. E além disso, o que as sanções de Trump fizeram foi aumentar o preço do petróleo. Adivinha? Isso ajuda a Rússia, não a prejudica. Assim, eles conseguem vender seu petróleo por mais dinheiro, não menos. Isso é mais como um teatro político de Donald Trump. Parece algo importante, mas não é. A realidade para a Rússia é a seguinte. Se você construísse um muro em volta do país e interrompesse todo o comércio com o resto do mundo, a economia russa ficaria perfeitamente bem. Eles não precisam disso. Atualmente, cerca de 15% do produto interno da venda de petróleo. E isso vai continuar. Então, isso é apenas os Estados Unidos atirando no próprio pé. Coronel, hoje recebi um e-mail de Martin Armstrong. Ele diz que o mundo está à beira da Terceira Guerra Mundial. E não é só o Martin Armstrong. Ontem conversei com Richard Wolff e Michael Hudson, e eles têm a mesma sensação. Então, na sua opinião, onde estamos? Você também poderia citar várias outras pessoas, incluindo John Mearsheimer. Estamos tão próximos de uma guerra regional quanto estivemos em muito tempo. E não me refiro apenas a uma pequena guerra regional, quero dizer uma grande. Isso em duas regiões, Europa Central e Sudoeste Asiático. E esse tipo de guerra tende, por assim dizer, a se expandir para uma guerra global, o que é bem possível. Em outras palavras, estamos em uma situação ruim. Ambos os teatros, e claro, uma guerra regional que se expande para uma global, tem o potencial, provavelmente tanto quanto em 1962 e até mais do que em 1961 em Berlim, durante aquelas duas crises nucleares, de se tornarem nucleares.
E há muitos jogadores nesse jogo agora. And there are many players in this game now. There were only two in 1962 and Em 1962 e 61 havia apenas dois, a União Soviética e os Estados Unidos. Pode-se mencionar Cuba em outubro de 62, mas ela não era uma participante principal. Fidel Castro teria adorado ser um protagonista, mas na verdade não era, e os resultados o ensinaram isso. Mas hoje há vários atores envolvidos, países como o Paquistão, Israel e, é claro, os dois gigantes, com a China dando respaldo a tudo isso. Há muitas armas nucleares por aí. Não há tratados, o único vestígio de um termina em fevereiro do próximo ano. E há toda essa turbulência acontecendo, com potências nucleares participando. Isso é algo que jamais teríamos permitido acontecer durante a Guerra Fria. Nunca. Larry, ampliando um pouco a perspectiva, o que aconteceu durante o conflito na Ucrânia? Joe Biden, você deve se lembrar, quando foi questionado sobre enviar tanques para a Ucrânia, disse que isso significaria a Terceira Guerra Mundial. Eles enviaram tanques, enviaram bombas de fragmentação, caças, tudo, absolutamente tudo até agora. A última coisa de que estão falando são os mísseis Tomahawk, certo? E parece que aqueles que estão preocupados com esse tipo de escalada, que pode explodir e provocar uma grande guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, têm alguns pontos legítimos em sua visão, porque estamos caminhando sonâmbulos nessa direção. Sim. Se os Estados Unidos lançarem Tomahawks, o que eu não acho que vão fazer, e nem acho que possam, não é como se tivessem um monte deles guardados em um depósito, prontos para serem usados. Isso seria cruzar uma linha vermelha. Essa é a única coisa que ouvi esta semana. Sabe, falei com mais de 27 altos funcionários russos, pelo menos 5 membros da comunidade da Duma, 4 oficiais militares diferentes, 2 correspondentes de guerra e analistas de destaque que monitoram os Estados Unidos e a OTAN, economistas também. Cheguei até a conversar com um dos músicos de rock mais famosos da Rússia, o Vadim, e ainda falei com o Vovan e o Lexus. Sabe, os 2 brincalhões que fazem todas aquelas pegadinhas por telefone. Aqueles 2 caras são hilários, viu? O tema comum é que os russos levam muito a sério a ideia de que, se os Estados Unidos escalarem para o uso de mísseis Tomahawk, então estaremos entrando em um novo território. E como a Rússia não vai recuar diante disso, seria realmente a primeira linha vermelha que os Estados Unidos teriam cruzado. Dito isso, ouvindo as últimas declarações de Trump, não acho que eles vão fazer isso. Acho que eles entendem a lógica. O fato de que, historicamente, esses mísseis, os Tomahawks, carregavam ogivas nucleares, significa que os russos teriam que presumir que, se algum deles for lançado, está carregando uma ogiva nuclear. Eles responderiam de acordo. É isso que quero dizer. Isso poderia cruzar uma linha vermelha. Mas é meio estúpido o Trump falar desse jeito. Ou pessoas de sua administração fazerem isso. E acho que vimos em sua última conversa com Zelensky que ele não está entendendo a situação. Vou apenas acrescentar que no final daquela entrevista, fiz algumas outras esta manhã, então me perdoe se eu estiver confundindo, mas acho que você acabou de mostrar aquela em que Putin se levanta e dá a entrevista. Assisti até o fim e tenho que presumir que o tradutor acertou. No final ele disse, e estou citando o tradutor, se algo assim acontecer, a resposta será muito séria, se não impressionante. E eu acho que ele está falando sério. Observando a situação com os ucranianos, Donald Trump estava sentado ao lado do secretário-geral da OTAN quando um dos repórteres perguntou aos dois: menos de 23% dos ucranianos querem esta guerra. Eles querem estar nesta guerra. Qual é a sua reação? Por que é necessário continuar a guerra se eles não querem lutar? Eles não querem essa guerra. E a resposta, vinda do próprio secretário-geral da OTAN e de Donald Trump.
Minha pergunta é, na verdade, para o secretário-geral. Senhor secretário, não sei se o senhor viu isso, mas pesquisas vindas da Ucrânia mostram um colapso massivo no apoio dos ucranianos à guerra. Uma pesquisa da Gallup constatou que apenas 23%, menos de um quarto. Zelensky declarou hoje apoio à proposta do presidente Trump de congelar as linhas de frente como parte de um cessar-fogo. Ele disse que é um bom compromisso. Então, as pessoas veem sua visita aqui como uma forma de pressionar o governo dos Estados Unidos a continuar seu envolvimento na guerra. O senhor está claramente defendendo o envio de mais armas da OTAN para a Ucrânia, mas os próprios ucranianos não querem lutar essa guerra. Como o senhor justifica isso moralmente? Estou fazendo lobby apenas por uma coisa, e isso é garantir que acabemos com esta guerra. Não preciso fazer lobby com o presidente porque estamos totalmente de acordo nisso. É isso que ele tem feito desde o primeiro dia, tudo o que pôde para romper o impasse com Putin, iniciar o diálogo, conversar também com Zelensky e encerrar esta guerra. Isso é crucial. E o fato de os Estados Unidos estarem agora fornecendo armas à Ucrânia pagas pelos aliados é extremamente importante. Isso vem acontecendo nos últimos 2 ou 3 meses. Cerca de 2 bilhões indo para a Ucrânia. Por que você acha que isso vai encerrar o conflito agora? O que você quer dizer? Você realmente acha que mais armas vão encerrar a guerra? Quero dizer, ainda há mais a ser feito. O que é necessário, o que o presidente disse neste fim de semana, é parar onde estão. Basicamente, fazer um cessar-fogo e depois ter todas as discussões sobre território e o que mais for. Mas primeiro parar a guerra. Foi isso que você disse na sexta-feira e no domingo. Is a guerra. Se o que o penhil não basta treinar, em guerra que não diz começar. E você sabe que eu me sinto em relação a isso. Mas é uma guerra que nunca deveria ter começado. E nós não estamos vendendo armas para a Ucrânia. Estamos vendendo para a OTAN, o que é diferente do que acontecia antes com o Biden. Ele simplesmente deu 350 bilhões de dólares em armas e dinheiro diretamente para a Ucrânia. E isso foi muito tolo. Mas nós vendemos para a OTAN e, em teoria, eles podem fazer o que quiserem com elas. Não precisa ser para a Ucrânia, mas provavelmente é. Quer dizer, o que as nações estão fazendo agora é comprar por meio desse programa e garantir que os suprimentos cheguem à Ucrânia. O senhor entendeu o tom, coronel. Não há nenhuma política por parte dos Estados Unidos para encerrar esta guerra. Bem, eu não necessariamente concordo com isso. Eu não concordo com as mentiras que o Trump acabou de contar. Ele cumpriu um primeiro mandato e fez coisas nesse primeiro mandato que foram diretamente contrárias ao que ele estava dizendo ali. Mas deixando isso de lado, há uma pressão sobre o Trump agora, vinda de dentro de sua administração, particularmente de Scott Bessent, aquele idiota que é o secretário do Tesouro, e de Marco Rubio. Na verdade, não tenho dúvida de que Marco Rubio disse algumas coisas em sua ligação com Lavrov, que basicamente eliminaram de imediato qualquer disposição de Lavrov para uma reunião em Budapeste. E eu não faço ideia se Marco Rubio teve aprovação de Donald Trump para dizer o que disse nessa ligação. Talvez ele estivesse porque Trump estava tentando se livrar da faca em que estava sentado. Ele tem seu principal aliado no Senado, Lindsey Graham. Tem o secretário de Estado, como acabei de mencionar. Tem o secretário do Tesouro e outros dentro de sua administração que são tão obstinados quanto aqueles europeus e tão tolos quanto Mark Rutte em relação a essa guerra. E eles não querem que ela acabe. É por isso que tiveram que cancelar a reunião em Budapeste. As outras coisas que vieram à tona sobre essa reunião são bastante comprometedoras para os Estados Unidos e para o próprio Donald Trump, porque ele cedeu a todas essas pessoas no último minuto, por assim dizer, depois de mais ou menos assegurar a Putin que eles teriam algum tipo de encontro.
E ainda mais importante, uma reunião que seria diferente de qualquer outra anterior. Uma reunião que teria equipes com documentos e soluções para os problemas. Eles se sentariam e teriam uma verdadeira, como costumávamos chamar, cúpula, onde grupos de trabalho fariam as coisas que os principais basicamente expressavam em termos gerais. Tudo isso foi destruído, e foi destruído essencialmente pela ligação de Rubio com Lavrov. Então ele tem essas forças dentro da administração que estão o algemando. E não estou tentando arranjar desculpas para esse imbecil indecifrável que temos como presidente, mas ele realmente tem problemas dentro da própria administração para agir da maneira que gostaria. E você viu o rosto dele naquela coletiva de imprensa? Ele teria gostado de dar um tapa em Mark Rutte, francamente. Mas é um problema. É um problema para todo presidente americano. Mas é um problema complicado para este, porque ele escolheu todas essas pessoas e não as escolheu porque precisava, como muitos presidentes fazem. Ele as escolheu porque achava que seriam as melhores pessoas. E agora elas estão conspirando contra ele por toda a administração, especialmente aquele secretário de Estado. Veja o que ele está fazendo em Israel, por exemplo. Quero dizer, ele está bagunçando tudo o que pode em Israel neste momento. J.D. Vance está tentando fazer algum controle de danos, mas é o Rubio quem está marcando o território. Sabe, pode haver uma explicação mais benigna. Eu encontrei, depois te digo em particular quem foi, alguém que está em contato com uma pessoa que faz parte da equipe de Trump e é próxima de Susie Wiles. O que minha fonte me contou, e isso foi na sexta-noite, é que Trump e Putin estão, na verdade, tendo muito mais contato e discussões que não são públicas. Muito do que estamos vendo é, digamos, teatro político, o que é uma das razões pelas quais você não vê Putin reagindo com tanta indignação. Por exemplo, no aniversário de Putin, Trump ligou e conversou com ele por 40 minutos. A Casa Branca nunca divulgou uma transcrição disso, nem sequer reconheceu que essa ligação aconteceu. E o Kremlin também não. Mas meu contato disse que ela de fato aconteceu. Então, sabe, acho que o Coronel Wilkerson está certo em algo, no sentido de que Trump tenta pelo menos dizer as coisas de um jeito que o mantenha longe da pressão de todos esses malucos domésticos que querem ir à guerra com a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, ele está trabalhando com Putin para encontrar uma saída. Espero que isso seja verdade. Espero que seja realmente o que está acontecendo. Mas também dá para ver, do lado russo, a rotina do policial bom e do policial mau, com Dmitry Medvedev como o policial mau. Ele é mais o tipo estereotipado, sabe, o que o Ocidente vê como o russo típico, emocional, apaixonado, enquanto Putin é muito mais equilibrado, ponderado e cerebral. Vale observar que, apesar de alguns comentários, já fiz essa pergunta a mais de 20 pessoas sobre a interpretação de Gilbert Doctorow de que Putin está por um fio que as pessoas mal podem esperar para tirá-lo do poder. É tudo um absurdo, um completo absurdo. A posição de Putin é bastante forte. Ele não é o único que define as políticas. O Estado-Maior está dirigindo as operações militares e o que está sendo feito, e Putin e o Estado-Maior estão em estreita coordenação. Mas, ainda assim, o Ocidente está pressionando. Temos essas pessoas em volta de Trump, como o coronel Larry Wilkerson observou corretamente, como Rubio, que são os falcões da guerra. Eles não estão procurando maneiras de alcançar a paz e a reconciliação com a Rússia. O fato é que os russos prefeririam se dar bem com os Estados Unidos. Eles não têm motivo para nos odiar. Bem, na verdade, tem muitos motivos para nos odiar. Mas nós não temos motivo para odiar os russos. Mesmo assim, estamos fazendo tudo o que podemos para azedar essa relação. Coronel, talvez eu seja ignorante em relação ao Rubio, mas não o vejo como alguém tão influente assim. Não acho que esse cara tenha uma ideologia real quando se trata de política externa. Ele está apenas seguindo as pessoas que o estão pressionando, que estão ditando algum tipo de política para ele.
Quem são essas pessoas por trás do Rubio? Who are these people behind Rubio? Well, let me say first of all that I agree with everything Larry just Bem, deixe-me dizer, antes de tudo, que concordo com tudo o que o Larry acabou de dizer. Estou ouvindo a mesma coisa sobre Putin e Trump conversando. E as conversas são supostamente muito compreensivas em relação aos dilemas um do outro, principalmente do lado do Trump, porque os dilemas dele são típicos da política doméstica americana. Dito isso, Lindsey Graham se expressa diretamente por meio de Marco Rubio. Ponto. O Senado dos Estados Unidos se expressa por meio de Marco Rubio. Os Tom Cottons, os Ted Cruzes, todos os canalhas que você quiser nomear no Senado dos Estados Unidos, e são muitos, se expressam por meio de Marco Rubio. E todos eles odeiam a Rússia. Eles querem que a Rússia desapareça. Querem derrubá-la por meio de uma guerra por procuração na Ucrânia. Eles não querem abrir mão disso. Então isso é uma pressão real. E acho que Trump passou algum tempo tentando explicar isso para Putin. E Putin não é bobo, como Larry estava indicando. Ele entende o que é político. Bem, e Dmitry, esta manhã, naquela entrevista que você fez com ele, pelo menos eu assisti esta manhã, indicou que ele também entende isso. Ele entende as pressões políticas internas que sempre recaem sobre um presidente americano. Mas não subestime a capacidade de Rubio de influenciar o Senado e suas opiniões, e o ódio ferrenho do Senado em relação à Rússia junto ao presidente. Além disso, Rubio também transmite a mensagem sobre a América do Sul e a América Central, especialmente agora sobre a Venezuela e cada vez mais sobre a Colômbia. E essas são mensagens duras. Essas são mensagens de que Nicolás Maduro deveria ter sido deposto há 10 anos. Na primeira autorização, a determinação presidencial que Trump emitiu para Mike Pompeo quando ele era diretor da CIA. Portanto, não subestime Rubio por sua capacidade de recorrer à violência. E agora, o que ele é também? Ele também é assessor de segurança nacional, embora não faça nada para coordenar o Conselho de Segurança Nacional. Ele tem aquele acesso a Donald Trump que o secretário de Estado não tem. Qualquer secretário de Estado, o único outro é Jared Kushner, daria tudo para ser também o assessor de segurança nacional. Isso significa acesso imediato ao presidente, a menos que o presidente o proíba. Neste caso, Trump não o proibiu. Larry, se for esse o caso, por que Donald Trump está ficando do lado de Lindsey Graham, em vez de ficar do lado de Rand Paul, Thomas Massie e Marjorie Taylor Greene? Essas pessoas foram, bem, você sabe, Rand Paul o apoiou durante o Russiagate, uma das poucas vozes no Partido Republicano que o fez. Mas agora ele está indo contra ele. Por que isso? Eu realmente não sei. Você esperaria que se Trump estivesse pensando de forma convencional, ele demonstrasse lealdade a essas pessoas. Mas ele fez exatamente o oposto. Então eu acho que Trump, toda a sua administração, é o que eu chamo de arte performática. Não se baseia em nenhuma ideologia real, além do fato de que ele é pró-sionista. Ele coloca Israel em primeiro lugar. Os Estados Unidos vêm em segundo ou terceiro. E isso somado, francamente, às capacidades mentais em declínio de Trump. Ele não está pensando estrategicamente. É como vimos mais cedo hoje. A decisão de atingir o Canadá com mais tarifas só porque eles não gostaram de um comercial de TV que os canadenses exibiram. É tipo, sério? Você vai sabotar seu relacionamento com um dos seus maiores parceiros comerciais de verdade? É, faz todo sentido. Isso é só ridículo. Eu perguntei, sabe? Perguntei a vários russos sobre o comportamento errático do Trump. Mas eles estão, em geral, bem satisfeitos que pelo menos os Estados Unidos... Bom, que o Trump está conversando com o Putin. Porque sob o Biden, eles não viam esperança de qualquer diálogo, nenhuma esperança de uma intimidade não confrontacional. Então, pelo menos, eles ainda acreditam que o Trump oferece uma solução potencialmente razoável para o conflito. Let me just say, that was a good question you asked.
Essa foi uma boa pergunta que você fez. De onde Trump obtém suas informações, além da beligerância de um Lindsey Graham ou de um Tom Cotton, é de John Thune. E John Thune, o líder da maioria no Senado, basicamente diz a Trump o que Trump quer ouvir, porque esse é o trabalho de John Thune, assim como o de Johnson na Câmara, em grande parte também. E o que eles dizem a ele, e eu por acaso tenho alguma informação sobre isso que não posso revelar, é: não se preocupe com as eleições de meio de mandato. Nós vamos cuidar das eleições de meio de mandato, porque estamos redesenhando os distritos. Estamos fazendo tudo o que fizemos antes. Vamos cuidar das eleições de meio de mandato, e vai ser um sucesso. Pode ser apertado, mas vai ser um sucesso. Então ele não se preocupa com esses párias como Marjorie Taylor Greene e o cara do Kentucky, Massey. Ele tem sido um pária há muito tempo, e o mesmo vale para Rand Paul, aliás. Não importa quantas boas ações você faça por Donald Trump no começo, Donald Trump vai se voltar contra você num piscar de olhos. Ele já demonstrou isso inúmeras vezes. Mas ele não vai se voltar contra John, que está dizendo a ele que o Senado é dele. Apesar dessa agitação na Câmara vinda de Marjorie Taylor Greene, e talvez de um ou dois no Senado, ele ainda tem um controle firme sobre o corpo legislativo mais importante, o Senado dos Estados Unidos. E isso, sabe, é tudo de que ele precisa. E enquanto estiver ouvindo isso, ele não vai abandoná-lo. Larry, o coronel acabou de ler o que Donald Trump está dizendo. Vladimir Putin, veja como ele respondeu à escalada, aos ataques que atingem profundamente o território russo. Que opções os russos têm para responder se esse tipo de ataque à Rússia acontecer? Larry, you're muted. Larry, você está sem som. Ah, desculpe por isso. Eles poderiam potencialmente atacar bases da OTAN na Polônia e na Romênia, para começar. Tenho certeza de que também já identificaram pontos logísticos-chave. Até este ponto, o que vale observar sobre os russos, apesar da propaganda no Ocidente, e isso realmente remonta à Segunda Guerra Mundial, é que os russos tradicionalmente evitam matar civis. Então, eles não buscam retaliar contra civis. Você percebe que, na Segunda Guerra Mundial, foram os britânicos e os americanos que bombardearam as cidades. Hamburgo, Dresden, Berlim, Stuttgart, Colônia, Frankfurt. Nós estávamos matando civis. Não estávamos atingindo alvos militares. Estávamos matando civis. Não tenho conhecimento de nenhum alvo que a Força Aérea Russa ou Soviética tenha atingido durante a Segunda Guerra Mundial em que tenha feito um bombardeio estratégico de uma cidade e matado principalmente civis. Eles têm evitado isso, e fizeram o mesmo nesta guerra com a Ucrânia. Apesar das alegações ocidentais de que estão matando civis, o teste mais simples para isso é... Ok, mesmo? Liste os nomes deles. Quais são os nomes desses civis? Você vai perceber que sempre que os ucranianos dizem "Ah, sim, eles mataram esses civis", eles não fornecem os nomes. Isso porque geralmente são mercenários estrangeiros que estão nas forças armadas, ou estão em algum quartel-general ou local de acampamento. Então a Rússia está sendo muito cuidadosa nesse aspecto e está conduzindo a guerra de uma forma que contrasta bastante com a tradicional campanha de choque e pavor dos Estados Unidos, em que não nos importamos se matamos civis. Tivemos Zelensky indo ao Reino Unido, seguindo o mesmo tipo de padrão de quando foi a Washington, depois a Londres, para ver qual seria o próximo passo por parte de Londres. Porque, na minha opinião, eles é que estão comandando o jogo na Ucrânia. Eles são a principal parte envolvida no conflito. O que está acontecendo com o governo britânico nesse momento? Eles estão pensando em novas escaladas? Ou existe algum tipo de força, como você mencionou sobre Donald Trump? Ele não está tão certo quanto a continuidade da guerra. Qual é o clima no Reino Unido? Bem, você perguntou sobre o clima no Reino Unido. Pergunte sobre o clima em Paris e em Berlim. Em ambos os casos, os líderes estão com menos de 30% nas pesquisas. Na Inglaterra, ainda mais baixo, muito mais baixo, e
e na França, muito mais baixo. Então eles definitivamente não estão representando a vontade de seu povo neste momento, como deveria ser em uma democracia liberal. Não sei por quanto tempo mais eles vão durar. Duvido que durem muito. Mas o Zelensky recebe boas vibrações, sabe? Ele recebe vibrações positivas quando vai visitar o Sunak, o Macron, ou o Scholz, ou qualquer um desses, sabe? O Rutte, pessoas assim. Mas é um desastre, na verdade, para ele neste momento. E o que estou ouvindo, e o Larry provavelmente pode falar sobre isso melhor do que eu, é que os nazistas do Putin, e eles são nazistas, o pessoal de Bandera, sua herança, tem o Zelensky em uma armadilha. Se ele se mover, eles o assassinam. Eles vão matá-lo, vão se livrar dele logo de cara. E você vai notar que eles não estão mais colocando suas forças na linha de frente, porque acabam mortos quando vão para lá. Então agora eles são uma espécie de guarda pretoriana em torno de Zelensky. Ele está perdido se fizer e perdido se não fizer. Eu não sei o que vai acontecer com ele, mas não vai ser nada bonito. E ele não vai aproveitar aquela Dacia, aquele Bugatti e todo o dinheiro que acumulou. Posso te garantir isso. Ele está numa enrascada de verdade agora. E esses europeus que ainda tentam apoiá-lo são tão ruins quanto pessoas como Rubio, que ainda tentam atrapalhar Donald Trump. Eles não sabem o que estão fazendo, ou talvez saibam, mas é algo muito prejudicial aos interesses de seus países e, em última instância, aos interesses da Europa. Larry, Sim, na verdade, deixe-me apenas acrescentar algo a isso. Passei cerca de 50 minutos com o ex-primeiro-ministro da Ucrânia, Mykola Azarov. Ele foi primeiro-ministro de 2010 a 2014. Também fiz uma entrevista de cerca de 50 minutos, em que fiz perguntas a um dos ex-promotores ucranianos que precisou fugir para a Rússia. Quem realmente dá as ordens na Ucrânia são esses oligarcas. Kolomoisky fazia parte deles. Mas há todo um grupo que está simplesmente roubando dos Estados Unidos e dos europeus sem que percebam. Esse é o incentivo para manter essa guerra. É uma enorme máquina de fazer dinheiro para eles. E o ex-primeiro-ministro Azarov destacou dizendo: sabe, quando assumi o cargo em 2010, havia 57 milhões de cidadãos ucranianos na Ucrânia. Ele disse que hoje a população caiu para 20 milhões. Então quase 2/3 da população ucraniana fugiram, ou sabe, um número significativo, provavelmente 1,5 milhão, foi morto. E na verdade eu estava dizendo a ele, eu disse, bem, posso confirmar isso. Meu dentista saiu da Ucrânia há 3 anos, e um cara que veio à minha casa consertar a geladeira também era da Ucrânia. Ele saiu há 3 anos. Então sim, os ucranianos estão indo embora. Mas o coronel Wilkerson está certo. O que você vê com Zelensky é que ele é o ator mais bem pago da Europa, e talvez da história do mundo. Este é o detrito das guerras do Império. Sempre ganhávamos centenas de milhares de novos cidadãos do país com o qual estávamos em guerra, por procuração ou de outra forma. E outra coisa que eu gostaria de destacar, saindo da boca das crianças, por assim dizer, você ouviu a entrevista que a Candace Owens fez sobre a Ucrânia? Achei que estava ouvindo a mim mesmo falar, porque ela estava descrevendo o período em que eu estava no governo. Ela falava de todos os corruptos, todos os oligarcas corruptos, os bandidos, os ladrões do dinheiro ucraniano, as pessoas que, como o Larry acabou de apontar, ainda mantêm todo mundo na Ucrânia sob controle. Não consegui discordar de uma única palavra que ela disse sobre essas pessoas. Eram as pessoas mais repugnantes. E eu tive que lidar, Nima, com os norte-coreanos no grupo de trabalho da Coreia do Norte, um estado criminoso por qualquer definição. Larry, let me continue deixe-me mudar um pouco de assunto para o conflito iraniano, para o conflito no Oriente Médio. O chefe da inteligência iraniana disse que mais de 50 agências de inteligência estiveram envolvidas durante a guerra entre Israel e o Irã. Parece que os iranianos entendem que a guerra está chegando,
mas estão se preparando para ela. Eles estão se comunicando com os russos. Não sei se você viu a entrevista que Tucker Carlson fez com Marjorie Taylor Greene. Ele perguntou, por que Laura Loomer é uma consultora do Pentágono? E aqui está o que Marjorie Taylor Greene disse, que isso está relacionado ao que está acontecendo no Oriente Médio e ao papel do Pentágono nessa questão. Você pode se tornar uma consultora do Pentágono, mas tem prioridade. Nala Tunter. Eu não sei, nunca entendi por que alguém a leva a sério. Quer dizer, essa é uma mulher que nem pode comprar uma arma legalmente porque tem problemas mentais muito sérios. Ela literalmente postou outro dia que estourou vasos sanguíneos no olho enquanto tuitava de forma histérica, tipo 40 ou 50 vezes em um único dia. Quem ouve uma pessoa assim? Ninguém deveria. Mas ela é uma influenciadora no X e todo mundo a segue. Larry, na sua opinião, quem é ela para estar aconselhando o Pentágono? Bem, ela não é ninguém, mas é uma membro eleita do Congresso. Olha, acho cada vez menos provável que Israel ataque o Irã, por várias razões. Primeiro, o Irã decidiu reverter sua política de não buscar apoio e assistência militar da Rússia e da China após os ataques de 24 e 25 de junho. Então agora o Irã tem um nível de cooperação com a Rússia e a China sem precedentes em sua história. Esse é o primeiro ponto. Segundo, houve uma sequência constante de altos oficiais militares e do Ministério das Relações Exteriores iranianos, incluindo Larijani, que foram a Moscou e Pequim para consultar seus colegas dos Ministérios das Relações Exteriores, da Defesa e com os respectivos líderes. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a capacidade do Irã de revidar com mísseis hipersônicos e toda uma variedade de mísseis balísticos ainda está bastante intacta. E Israel, apesar de suas alegações, mal danificou qualquer um dos lançadores, porque, como se sabe, a forma como esses lançadores funcionam é: você os posiciona, lança e depois os move de volta para um local seguro onde não possam ser atingidos. Então, acredito que os israelenses e a comunidade de inteligência dos Estados Unidos conhecem que qualquer tentativa de Israel de atacar o Irã seria devastadora para Israel. Sim. Coronel, quero saber a sua opinião sobre a Laura Loomer ser assessora do Pentágono. Qual é o seu entendimento sobre isso? Eu não entendo nada disso. Ponto. E deixe-me dizer que discordo do Larry sobre o que ele acabou de dizer. E discordo nesse sentido. Se Netanyahu cair, e cair de forma mais desastrosa do que o Larry acabou de prever que poderia acontecer, se Netanyahu permanecer no poder, haverá um ataque ao Irã. Como isso reduzir o Irã? Como isso vai acontecer? Como isso vai ganhar, pois esse não? Isso o mantém no poder. Absolutamente o mantém no poder, porque ele ou morre no trono, por assim dizer, ou tem sucesso e se torna um grande herói. E isso inclui Donald Trump entrando para ajudá-lo no final. Não vejo Donald Trump recusando ajudá-lo. Simplesmente não vejo os Estados Unidos recusando ajudar Israel. Não importa quão vil, quão repugnante, não importa uma situação interna possa estar mudando a cada em relação à afinidade e ao amor dos americanos por Israel. Não importa. Donald Trump vai ajudá-lo. Eu não sei, Larry. Como eles se sentem na Rússia sobre o conflito no Oriente Médio? Eles falam sobre isso? Quão importante é isso para eles? Porque sabemos que Netanyahu ligou para Vladimir Putin e disse que não vão atacar o Irã. Eles realmente acreditam que esse é o caso? Não percebi nenhuma preocupação evidente em que as pessoas estejam falando sobre isso regularmente. Os russos já deixaram clara sua posição por meio dessas reuniões públicas com autoridades iranianas. Eles não fazem questão de esconder ou manter isso em segredo.
Portanto, estão enviando uma mensagem ao fazer com que o ministro da Defesa, o general Gerasimov, Lavrov e Putin se reúnam com esses altos funcionários iranianos. E eles também não estão se esforçando para esconder a chegada de aeronaves militares russas ao Irã. Então, sabe, estão enviando mensagens de forma indireta. Mas, pelo que se sabe, Putin teria conversado com Netanyahu e tenho certeza de que o alertou sobre possíveis consequências. Não discordo do coronel Larry Wilkerson quando ele diz que Netanyahu pode ser insano. Mas a realidade do que acontecerá na próxima rodada, se entrarem numa guerra aberta, é que Israel não sobreviverá, na minha opinião. Israel será destruído. Sim, essa também é a minha opinião. E é por isso que acho que Donald Trump vai ter que se envolver. Acho que isso é um desastre para nós. Mesmo que o Trump se envolva, o que ele vai fazer? A mesma coisa, derrotar os iranianos do jeito que derrotamos os Houthis. Boa sorte com isso. Não será como os Houthis. Não será como os Houthis, mas ainda assim será uma derrota. E uma derrota ao longo de um período prolongado, com escalada à medida que avançamos. Quando chegarmos ao ponto em que tivermos que iniciar o alistamento obrigatório ou algo dramático assim, então vamos descobrir que este país está realmente quebrado. Acho que o fator que está faltando aqui, coronel, é o caso da Venezuela. Como isso se encaixa no quadro geral, na visão mais ampla do que está acontecendo, na sua opinião? Bem, isso mostra, na minha opinião, que eles realmente não entendem, Trump em particular, mas Hegseth também, o que eu acabei de dizer, porque estão desviando forças para lugares que não têm tanta importância, forças que terão de ser usadas nessa conflagração que o Bibi vai iniciar, se não cair. Agora, há sinais vindos de Israel, neste momento, de que a coalizão dele está se fragmentando. Há indícios de que ele talvez não sobreviva politicamente para fazer o que acabei de descrever. E se isso acontecer, então tudo fica em aberto quanto ao rumo que Israel tomará depois disso. Não acho que qualquer líder subsequente, seja quem for, embora possa manter as políticas em relação a Gaza e a Cisjordânia, vá continuar com a política em relação ao Irã. Mas é uma situação séria nesse sentido, enquanto Netanyahu estiver lá. Acho que esse desvio de forças para outros teatros é realmente perigoso neste momento. Não apenas por esse motivo, mas também porque ainda temos um inimigo bastante formidável, a principal economia do mundo, que não quer uma guerra. Mas temos muitas pessoas neste país que querem uma guerra e querem que ela aconteça mais cedo do que tarde, porque a correlação de forças, como os soviéticos costumavam chamar, está piorando a cada dia. Então, se for preciso enfrentar a China, eles querem enfrentá-la cedo, não depois. E isso está realmente dissipando nossas forças, que estão ficando mais fracas a cada dia. Basta olhar para o que temos agora, em termos de poder militar real. Não é muito. Eu sei que falamos sobre isso outro dia. Eu penso na verdadeira RTX, a Raytheon. Como o funcionário me disse, estamos certos, o braço não é RTX. Bem, esse é o seu nome sob a sua empresa-mãe, a Lockheed Martin. Eles estão produzindo apenas 38 por mês. Esses são todos os Tomahawks que estão fabricando. O contrato de longo prazo agora, no máximo, é de 2.200 ao longo dos próximos 7 ou 8 anos. E o Trump vai lá e fala sobre 2.000 Tomahawks. Loucura. Não sei se é a Laura Loomer, o Hegseth ou quem quer que esteja colocando essas ideias na cabeça dele. Ou talvez o Kane, o chefe do Estado-Maior Conjunto. Mas não precisamos estar lutando com ninguém, Nima. Sim, Larry, pelo que entendo sobre a Venezuela, os Estados Unidos estão se preparando para um conflito contínuo com o Oriente. É por isso que eles precisam da Venezuela. Precisam dos seus recursos. Você acha que isso é uma preocupação na mente dos iranianos, russos ou chineses?
Bem, isso é mais ou menos como dizer que você precisa de um suprimento de mel. Então, para conseguir esse suprimento de mel, você vai lá e derruba um monte de ninhos de vespas. Você vai ficar tão ocupado espantando as vespas que não vai ter tempo de aproveitar o mel. O fato de Trump agora ter expandido isso para a Colômbia é bem interessante, porque há um grande número de mercenários colombianos lutando na Ucrânia em nome do lado ucraniano. E isso pode levar, sabe, a Colômbia a tomar medidas mais rigorosas para impedir que colombianos ajudem os ucranianos, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, eles podem tentar matar Maduro. Certo, ótimo. Quem é o próximo? Eles estão contando com aquela mulher para intervir. Esqueça isso. A Venezuela é um lugar grande. Os Estados Unidos não têm a vontade nem a capacidade de controlá-la. Isso não é o século XIX, quando podíamos enviar uma companhia de fuzileiros navais para tomar e controlar uma capital. Eles têm bastante armamento, têm sistemas de defesa aérea chineses e talvez até alguns sistemas de defesa aérea russos. Eu sei que os iranianos forneceram à Venezuela mísseis navais de curto alcance. Então, sabe, Trump e sua turma estão comprando uma briga que acho que vão acabar se arrependendo. Acho que mencionei para você, Nima, no início dessa semana, que o que tenho ouvido também é que o comandante do CENTCOM, o almirante que disse que deixaria o cargo até dezembro, sim, ele foi deixado de fora de boa parte disso, porque a maior parte é de operadores especiais. A maior parte é das forças especiais fazendo isso. Eles têm seu próprio navio agora. É do tamanho de um grande navio de cruzeiro e circula por aí com todo tipo de capacidade de operações especiais a bordo. Está lá embaixo neste momento. Esse é um problema real que surgiu no Afeganistão, surgiu no Iraque, e vem se desenvolvendo desde que Sam Nunn cometeu o erro de criar o Comando de Operações Especiais. Eles têm seu próprio orçamento, seu próprio comandante combatente, sua própria vontade e sua própria maneira de fazer as coisas. Eles muitas vezes nem informam o comandante combatente convencional da região, sobre o que estão fazendo em sua área. Simplesmente fazem. E fazem isso sob os auspícios do Comando de Operações Especiais na Flórida e geralmente sob os auspícios de, adivinha quem? Da CIA. A CIA, para quem as Forças de Operações Especiais se tornaram uma força paramilitar encarregada de executar suas ações quando declaram ser necessária uma ação direta. Dessa forma, eles não precisam prestar contas aos comitês de supervisão da Câmara e do Senado. E não há chance de as Forças de Operações Especiais prestarem contas ao SAS ou ao RAS. Então escapam de toda supervisão quando realizam essas operações. E agora estão conduzindo essas operações na Venezuela. Sim, deixa eu entrar aqui rapidinho. Quero dizer, trabalhei com as Forças de Operações Especiais, JSOC e SOCOM, por 23 anos. Elas têm capacidade limitada. Sabe, toda essa bobagem de Hollywood sobre como eles podem por aí fazendo assassinatos aqui e ali, ou algum tipo de sabotagem, claro, eles podem fazer isso. Mas estão enfrentando um exército convencional, e a Venezuela tem um exército convencional. As forças especiais não são capazes disso de forma alguma. Sabe, sim, eles podem ir até vilas nas montanhas do Afeganistão, ou para os desertos do Iraque, e atacar a casa de civis que talvez tenham algumas armas e matá-los. Mas colocá-los contra alguém que tenha metralhadoras pesadas ou blindados, e de repente, a suposta vantagem das forças especiais desaparece. Sabe, eles descobriram isso no Panamá quando tentaram atacar uma metralhadora e perderam 5 pessoas em cerca de 2 segundos. Sim, quando eles foram atrás do aeroporto. Eles podem matar pessoas em alto mar e podem fazer isso muito, muito bem, porque nós os utilizamos durante a minha administração. É só que, sabe, o Trump e a equipe dele, eu acho que tem assistido a muitos filmes de Hollywood. A realidade tem um jeito de acordar todo mundo e obrigar as pessoas a encarar a verdade.
Aqui está o que disseram na Fox News, coronel. Lindsey Graham, foi assim que ele foi citado na Fox News, a maneira como eles veem a Venezuela e a situação lá. Sabe, neste fim de semana eu achei que você teve uma ideia muito boa. Você disse que ia compartilhá-la com o presidente, e eu quero saber se fez isso. Era sobre o líder da oposição na Venezuela, aquele que ganhou o prêmio Nobel e disse que ele realmente deveria ter ido para Donald Trump. Parece um bom líder para mim, para o povo da Venezuela, o fim do narcoterrorismo e uma relação melhor com os Estados Unidos. Ou, se eles quiserem, talvez até se não para no estado, não sei, uma paz assim. Maybe the 51st state. Lindsey? Talvez o 51º estado. Lindsey, você é um sul-caroliniano por excelência. Você devia ter estado lá com Jeff Davis. Devia ter estado lá com todos aqueles caras que planejaram a guerra civil. Sinto muito, mas ele é do meu estado natal. Quero dizer, que idiota completo ele é. Devíamos transformá-los em um estado, oh Deus. We should make them a state. Oh, God. Sim, é esse o caso. Porque tivemos o mesmo tipo de argumento e retórica quando se tratava do Canadá, se você se lembra, e eles estão tentando repetir isso. Mas parece que o tom é diferente. A movimentação é diferente. Quando você vê os bombardeiros B-1 relatados que foram para a Venezuela, ou perto da Venezuela, na sua opinião, eles vão realizar uma operação em solo? Eu não acho que sim, mas acho que ainda há alguns líderes militares no Pentágono que vão ou se demitir ou fazer isso parar. E talvez eu esteja pensando bem demais deles, mas isso também seria um desastre, como o Larry acabou de apontar. Seria um desastre. Sabe, não podemos sair pelo mundo como o Lindsey parece achar que podemos. Nem mesmo conseguimos fazer isso durante a Guerra Fria. E graças a Deus fomos impedidos de fazê-lo, porque tínhamos um grande antagonista que podia nos igualar em qualquer dia. E não importa o que pensemos sobre a Guerra Fria e sobre qual era realmente o poder. E eu sou um daqueles que acham que o lado soviético não era tão impressionante quanto pensávamos. Ainda assim, isso serviu como um freio para nós por mais de 30 anos. Foi um alerta vívido para nós. Agora não temos nenhum controle. E essas pessoas são loucas. Simplesmente loucas. Temos menos poder hoje, Nima, além das nossas armas nucleares. E mesmo elas são menos poderosas, porque tínhamos 28 mil naquela época, agora temos apenas cerca de 5.900, mas são bem poderosas, muito mais poderosas do que algumas das que tínhamos antes. Mas é só isso que temos para ameaçar o mundo de fato. Não temos um exército convencional que, se fosse convocado amanhã de manhã para lutar contra uma potência equivalente, fizesse qualquer coisa além de perder, e perder feio. Sim, Larry, o governo Trump está tentando enviar vários funcionários a Israel, porque parece que Israel está realmente levando a sério a anexação da Cisjordânia. Foi por isso que mandamos o J.D. Vance para lá, o Marco Rubio também. O J.D. Vance estava lá quando eles estavam discutindo a anexação da Cisjordânia, e foi assim que ele reagiu a esse tipo de movimento por parte das autoridades israelenses. A votação na Cisjordânia que ocorreu ontem enquanto você estava no país. Ah, sim, aquilo foi estranho mesmo. Fiquei meio confuso com aquilo. Na verdade, perguntei a alguém sobre isso e me disseram que era um voto simbólico. Algum tipo de voto simbólico para reconhecer ou anexar a Cisjordânia. O que me disseram foi que era uma manobra política, sem qualquer significado prático. Era puramente simbólico. Quer dizer, veja, se foi uma manobra política muito estúpida. E, pessoalmente, considero isso um pouco ofensivo. A Cisjordânia não será anexada por Israel. A política do governo Trump é que a Cisjordânia não será anexada por Israel. Essa continuará sendo a nossa política.
E se as pessoas quiserem fazer votos simbólicos, podem fazê-lo. Mas certamente não ficamos satisfeitos com isso. Obrigado. Here is what Netanyahu said. He was asked Aqui está o que Netanyahu disse. Perguntaram a ele, em hebraico, se Washington dita a política israelense depois que Trump afirmou ter bloqueado a anexação da Cisjordânia. Netanyahu respondeu que eles sempre dirão sim. Sempre dirão isso se ele estiver falando sobre Washington. Não importa. Somos uma nação independente, disse ele. Ele simplesmente não se importa com o que Donald Trump está dizendo. Eles vão fazer o que tiverem em mente para fazer. Vá em frente, Carl. Go ahead, Carl. Bem, achei que você fosse tocar um clipe. Bem, eles dizem uma coisa em hebraico e outra em inglês. Mas o fato é que os Estados Unidos estão em posição de chutar a bunda deles. Mas não acho que o Trump vá fazer isso. Ele está comprado e pago. Mas sabe, acho que o J.D. Vance é realmente sincero. E os sionistas, eles deveriam prestar atenção nisso. Eles ainda estão, ao longo das últimas semanas, realizando ataques massivos contra as pessoas que vivem lá, os palestinos, com esses colonos atacando mulheres idosas que estão colhendo azeitonas das oliveiras. Quero dizer, eles são um bando de... São doentes, depravados e desumanos, esses colonos sionistas. E quando você olha para eles hoje, Nima, quando vê os vídeos, eles não estão carregando forcados, ancinhos, enxadas e coisas assim. Eles estão carregando Uzis, AKs e M16. Estão muito bem armados. Deixe-me dizer também que acho que o que estamos vendo nessa tensão, Rubio fez uma declaração, Vance fez outra, e Netanyahu fez uma declaração em inglês também, além da em hebraico. Acho que o que estamos vendo espero, o começo do fim da coalizão de Netanyahu, o que, na minha opinião, resolveria muitos problemas. Isso não vai resolver os problemas dos palestinos, porque quem vier depois vai manter a mesma política em fogo brando. Mas certamente, acredito, vai interromper o movimento para ter outra guerra com o Irã. E provavelmente dará aos Estados Unidos um pouco mais de capacidade, por assim dizer, para direcionar a política um pouco melhor em Israel, porque não acho que teremos outro como Netanyahu. Netanyahu não dá a mínima para Donald Trump. Netanyahu does not give a crap about Donald Trump. Yeah. But Sim, mas Larry, eles estão falando sobre a linha amarela e sobre dividir Gaza em duas partes. Uma parte nas mãos, você sabe, do Jared Kushner e de outros que querem reconstruir, e a outra parte sob o controle do Hamas. Isso ainda é o que o governo tem em mente. Is that still the case in the mind of the administration? The Trump Sim, acho que sim. Isso faz parte daquele velho ditado. Como se come um elefante? Um pedaço de cada vez. O que os sionistas estão fazendo, com total cooperação do governo Trump, é fingir que vão começar a reconstruir Gaza, mas estão fazendo isso de um modo que não deixa lugar para os palestinos. Os colonos vão se mudar para lá, mas o Hamas não vai cooperar e o Hezbollah também vem reconstruindo sua força. Então, sabe, essa guerra vai continuar. Esse plano de paz já estava morto no dia em que foi assinado em Sharm el-Sheikh. Eu disse isso, e mantenho o que disse, porque eles tinham um suposto acordo de paz sem nenhum dos principais participantes, nem os sionistas, nem os palestinos. Como já disse antes, é como fazer um casamento em que o padre está lá, mas não há noiva nem noivo. Só que nesse caso, não havia nem os sionistas, nem os palestinos. Havia um editorialista no Haaretz, não me lembro quem era. Não era o Levy, era alguém que eu ainda não tinha visto antes. Mas ele fez uma caracterização maravilhosa disso. Não maravilhosa no sentido de boa, mas ele disse que é como um jogo de cadeiras musicais. Exceto que toda vez que a música para, os palestinos ficam sem cadeira. Larry, do you think that Larry, você acha que o governo Trump de alguma forma acredita que tem algum tipo de influência sobre Netanyahu, ou eles simplesmente não entendem que Israel sem guerra não existe? Na minha opinião,
Se você olhar para a história de Israel, nunca houve um momento em que o país não estivesse em guerra. Esse é o problema de Israel. Olha, o governo Trump tem influência se quiser usá-la, mas não vai fazer isso, porque Trump foi comprado e pago por aqueles sionistas. Ponto final. É isso. E ele colocou Jared Kushner, um sionista, e Steve Witkoff, um sionista, como os principais intermediários com os sionistas lá. Eles não vão aparecer e dizer, ei, queremos um acordo de paz. Sabe, da última vez que houve um acordo assinado para avançar com a paz entre Anwar Sadat e Yitzhak Rabin, ambos foram mortos. Foram assassinados. Qualquer pessoa que realmente assine um acordo de paz genuíno, eles vão estar. Anybody that actually signs a genuine peace agreement, they're going to kill them. Esse era o principal argumento de Joseph Al-Azhar. Você sabe, o cara que organiza a simulação da Confederação Israelense-Palestina a cada 2 semanas. E esse era o cartaz que íamos colocar logo antes de 7 de outubro. Já tínhamos pago por ele, $30 mil. Ia ficar na estrada principal saindo de Tel Aviv em direção ao leste. E o cartaz dizia: um Estado judeu não é seguro para os judeus. Absolutamente verdadeiro. Um Estado judeu hoje não é seguro para os judeus. Expostar as guerra perpetuada. Cal, vou te fazer a pergunta novamente. Olhando para a história de Israel, e sabemos que Rússia, China, Irã, todo o Oriente Médio, Turquia, você escolhe, ninguém conseguiu mudar o comportamento de Israel, do governo israelense. O único país capaz de fazer isso são os Estados Unidos. Então, qual é o futuro na mente das pessoas do governo Trump? O que eles querem de Israel, do Oriente Médio? Qual é o plano principal, na sua opinião? Bem, antes de tudo, ninguém mais quer fazer isso, Nima. Há outros que têm capacidade para fazê-lo, mas ninguém quer, porque Israel tem sido muito astuto e muito inteligente ao desenvolver relações econômicas e de outro tipo com países que agora dependem dele por uma parte considerável de sua economia. Um movimento muito astuto desse pequeno estado no fim do Mediterrâneo. Mas o segundo motivo é a minha teoria. E na minha mente, já não é mais uma teoria. É realidade. Israel faz o que nós mandamos, nós não fazemos o que Israel manda. Agora, há partes táticas e operacionais nesse jogo de interesses, por parte do nosso Congresso, de membros importantes da comunidade americana, de outras lideranças, e eles mantêm uma campanha de propaganda em todos os Estados Unidos para fazer os americanos se sentirem bem em relação a Israel. E o Holocausto entra nisso, junto com muitas outras coisas. Mas hoje em dia é principalmente uma questão de dinheiro. Só que somos nós que usamos Israel, não o contrário. E Lindsey Graham disse a verdade no plenário do Senado quando afirmou: vamos lá, pessoal, se eles não estivessem fazendo isso, matando palestinos e árabes em geral, nós é que teríamos que fazer. Ele falava sério. E é assim que uma boa parte do Congresso se sente, e tem se sentido há muito, muito tempo, especialmente quando o petróleo do Golfo Pérsico era realmente importante para nós. Era uma ótima justificativa para manter Israel lá. Eu argumentei num discurso em 2016, no National Press Club, que até aquele momento, como profissional militar, eu entendia por que fazíamos isso. Eu entendia por que criamos Israel, tiramos dos britânicos, assumimos para nós e o mantivemos. Tudo por causa do petróleo. Quando isso deixou de ser relevante, eu disse que Israel se tornou um passivo estratégico, não um ativo estratégico. E mesmo assim, continuamos a mantê-lo. Por que continuamos a mantê-lo? Porque odiamos persas e árabes, e gostaríamos de estar matando-os. Mas Israel está fazendo isso por nós. Larry, suas considerações antes de encerrarmos. É uma pena que Trump tenha perdido essa oportunidade
de realmente garantir um legado como um presidente que poderia ter promovido a paz. Ele poderia ter colocado fim ao genocídio, obrigando Israel a parar. Poderia ter encerrado os combates na Ucrânia, cortando todo o apoio ao exército ucraniano, apoio militar, de inteligência e financeiro. E também poderia ter aberto caminho para um acordo de paz com o Irã. O Irã está disposto a negociar, tem estado disposto a negociar. É os Estados Unidos que têm rejeitado as tentativas. Então temo que ele acabe se tornando um presidente que põe o mundo em chamas. Reze a Deus para que isso não aconteça. Mas não estou otimista de que ele esteja tomando as decisões que evitarão isso. I'm not optimistic that he's making the kind of choices that will prevent that. Sim, Coronel Wilkerson, o senhor tem algo a acrescentar antes de encerrarmos? No, I agree with that. Não, eu concordo com isso 100%. Ele tem a oportunidade desastrosa de ser o presidente que põe o mundo em chamas. President who set the world on fire. Yep. Sim, muito obrigado, Coronel e Larry. Divirtam-se aí em Moscou. Ciao. Well, Tchau, a gente se vê na segunda, talvez em algum momento, eu falo com vocês. Comam uns blinis e bebam um pouco de vodka. Estou comendo uma comida georgiana incrível, é sensacional. Certo, pessoal? all right, guys. Bye-bye. 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 Tchau.